Ora, muito boa tarde aos espectadores e ouvintes desta sessão. Esta sessão é organizada pelo Hospital Lusíadas e cada mês do ano uma especialidade é convidada a convidar outra afim. Este mês de abril é o mês da especialidade de otorrinolaringologia e nos vários sábados vamos escolher, ou melhor, escolhemos uma especialidade nossa vizinha e cabe-nos hoje convidarmos a especialidade de pneumologista na pessoa do seu coordenador no Hospital Lusíadas Porto, Dr. Miguel Guimarães. Eu sou otorrinolaringologia do Hospital Lusíadas, onde trabalho desde a sua fundação, desde o longínquo 1998. Faço parte de um serviço onde trabalham 16 otorrinolaringologistas e que se dedicam às várias vertentes do otorrino. O oto, o rino e o laringologia, e também a cabeça e pescoço, nomeadamente a patologia do ouvido, do equilíbrio, do zumbido, toda a patologia do nariz, não só funcional como estético, a parte da faringe, laringe, as consultas das crianças e dos adultos, a voz. Aliás, ontem foi o Dia Mundial da Voz, também comemorado no nosso serviço, que é de particular importância, a patologia oncológica e tudo relacionado com a cabeça e pescoço. Hoje iremos falar com o nosso vizinho, irmão ou primo direito. Nós estamos nas vias aéreas superiores, nas vias aéreas inferiores temos uma especialidade que é a pneumologia, perdão. E vamos convidar então o seu diretor no Hospital Lusíadas, Dr. Miguel Guimarães, para o qual pedia umas pequenas palavras de introdução. Obrigado, Dr. Pedrão Pinheiro. Viva, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, um privilégio poder, de alguma forma, mostrar um bocadinho qual é que é o contributo que a pneumologia pode dar na questão dos distúrbios do sono. Como dizia o Dr. Pedrão Pinheiro, eu sou pneumologista, sou o coordenador desde o início do ano desta unidade de pneumologia do Hospital Lusíadas Porto e Gaia também, uma vez que trabalhamos em articulação. Nós temos no Porto 6 colegas a trabalhar e em Gaia mais 2, para além de mim. E pronto, temos já um núcleo que abrange as diferentes áreas da pneumologia e uma das áreas em que realmente a pneumologia tem sido bastante solicitada nos últimos tempos é a questão da patologia do sono e quer eu, quer mais 2 colegas temos a competência em medicina do sono reconhecida pela Ordem dos Médicos e temos um papel importante em articulação com as outras especialidades, nomeadamente na realização dos exames de sono, dos diferentes exames de sono, que vamos seguramente falar ao longo deste webinar, pelo qual somos responsáveis. Portanto, assim, de uma forma genérica, eu diria que realmente o sono é daquelas áreas que é uma área realmente muito multidisciplinar, onde áreas como o otorrino, a pneumologia, a medicina dentária, a cardiologia, a neurologia, a psicologia, a pediatria, são áreas que estão sempre, de alguma forma, envolvidas e está a ser criado realmente um núcleo no Hospital Lusíadas Porto que procura dar a resposta a estas vertentes diferentes que incluem o sono. Muito bem, iremos, como já viram, falar um pouquinho de sono. De qualquer maneira, no final iremos falar mais alguma coisa eventualmente relacionada com as 2 especialidades. É sim, efetivamente, a patologia do sono é uma patologia cada vez mais prevalente, ou melhor, cada vez mais as pessoas se preocupam com elas. Não só o doente, como também quem convive com o doente. Daí que o sono tem um impacto enorme na vida do dia-a-dia, quer individual, quer social. E traz também alguns problemas, quer da saúde, naturalmente individual, como iremos ver, e que também tem algum impacto na vida pública, nomeadamente afetando a parte laboral e outras. Como o Dr. Miguel já teve a oportunidade de dizer, a abordagem do sono é multidisciplinar. Multidisciplinar porque, como vimos e como ele disse há pouquinho, muitas especialidades estão envolvidas aqui. Nós hoje teremos aqui 2 especialidades, o otorrino e o pneumologista, e iremos falar então um pouco de sono. Eu iria pedir ao Dr. Miguel para caracterizar um bocadinho melhor o sono, nomeadamente
as suas fases, a sua importância, alguma coisa de uma forma assim breve. Sim, realmente em si um mundo, o sono, e é um mundo no qual sobretudo nos últimos 10 anos, se tem avançado bastante, mas que ainda continua a ser um pouco, muito é desconhecido, ainda muito está sujeito à investigação. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que passamos 1/3 da nossa vida a dormir. E nós seríamos um ser muito imperfeito se 1/3 da nossa vida passássemos a dormir e isso não tivesse nenhuma importância, isso não fosse importante, seria um desperdício. Portanto, nós não devemos olhar para o sono como um desperdício. Se ele existe e se ocupa cerca de 1/3 do nosso tempo de vida, é porque realmente ele tem uma relevância importante. E nós vamos conhecendo cada vez mais funções do sono, não só de controle de todo o organismo, como de uma forma específica, são importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa memória, para consolidar a aprendizagem daquilo que fomos vendo e durante o dia. Portanto, o sono é um ponto fundamental do nosso dia e não apenas aquela parte em que parece que desligamos, não é? Não é um estado em que apenas desaparecemos um pouco deste mundo, mas é um papel fundamental na nossa regeneração das nossas baterias para no dia seguinte estarmos capazes de avançar para um novo dia. Portanto, um sono de qualidade é um dos pontos fundamentais para se ter uma vida saudável, que é os estilos de vida saudável que hoje em dia tanto se falam e as pessoas às vezes focam-se muito. E bem, na questão da alimentação, na questão do exercício físico e esquecem-se de um ponto fundamental e que tem sido muito maltratado, que é a questão também do sono. Portanto, nós também temos que ter aquilo que se chama de higiene de sono, ter um horário de sono, cumprir determinadas regras em relação ao nosso sono, como cumprimos em relação à dieta ao exercício físico, se queremos ser saudáveis. Portanto, de uma forma genérica, portanto, nós, quando somos crianças, dormimos mais e à medida que vamos avançando na idade, a partir da adolescência e mesmo depois na vida adulta, a tendência é para irmos dormindo um pouco cada vez menos. Os doentes muitas vezes perguntam o que é normal dormir. Em regra, a parte significativa da população precisa de cerca de 8 horas de sono para ter um sono de qualidade. Mas isso é bastante variável. Há pessoas que com 6 horas podem estar perfeitamente bem no dia seguinte e há pessoas que precisam de 10 horas para ter um sono normal e para se sentirem recuperadas no dia seguinte. Portanto, nós não devemos viver muito agarrados a que eu tenho que dormir 8 horas ou eu tenho que dormir 7 horas. É uma questão que às vezes acontece, pessoas que nos procuram que dizem que eu só durmo 6 horas. E a gente pergunta, mas isso é um problema? Acorda cansado, durante o dia tem sono, sente-se com baixa energia? Não, mas é que eu vou para a cama à meia-noite, acordo às 6 da manhã e já não tenho mais sono e não sinto necessidade de dormir mais. Isso em si não é nenhum problema, nem nenhuma patologia, porque nós não temos todos realmente o mesmo tempo esperado de sono e temos casos conhecidos, por exemplo, o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma das pessoas conhecidas por dormir 4 ou 5 horas por noite e raramente o vemos cansado ou com pouca energia. Portanto, é preciso perceber qual é o padrão de sono daquela pessoa. Muitas vezes tem características também familiares. É normal, com o avançar da idade, que seja necessário um pouco menos de tempo de sono e perceber, sobretudo, se alguém que dorme 6 horas, se sempre dormiu 6 horas, o que será mais normal, ou se antes precisava de dormir 10 horas e agora só precisa de 6, aí já poderá ser um alerta de que possam existir alguns distúrbios do sono. Portanto, é assim, é evidente que aqui mais importante do que a quantidade é a qualidade. A qualidade. E é aqui que nós vamos centrar aqui a nossa opinião, o nosso webinar. Enfim, nós temos algumas fases do sono, não é? Digamos, o sono não é sempre igual. E, por exemplo, às vezes uma das coisas, e já agora perguntava ao Miguel, que às vezes as pessoas perguntam, é assim, eu sonho muito. Porquê é que sonham? É curioso. Nós dividimos o sono mais ou menos em algumas partes, podemos dizer assim, e que são divididas tendo em conta diversos mecanismos fisiológicos que ocorrem durante o sono e que têm muito a ver com a atividade cerebral durante o sono. E isso vai ser importante porque depois quando falarmos, por exemplo, dos exames que fazem o diagnóstico de sono, nem todos os exames de sono medem a atividade cerebral e, portanto, nem todos permitem
caracterizar com todo o rigor as diferentes fases do sono em que podem ocorrer determinados fenómenos. De uma forma geral, portanto, nós começamos por adormecer e temos uma fase do sono que é quase de transição entre estar acordado e a dormir. Depois temos uma fase de sono mais ligeira, que corresponde a uma parte muito significativa do nosso sono, a parte mais preponderante, em que já não somos tão facilmente despertáveis, mas que ainda não temos os tais sonhos. Depois temos uma fase mais profunda, de sono mais profundo, e que é importante para determinada regeneração, sobretudo cerebral. E depois temos a fase dita do sono REM. O sono REM quer dizer do inglês Rapid Eye Movement, que já todos nós vimos e que é muito frequente ver, por exemplo, nas crianças, que é quando os olhos mexem muito rapidamente. Isso caracteriza uma fase do sono que tem características muito especiais e que é a fase do sono que está associada aos episódios de sonho. Portanto, quando nós dizemos, eventualmente alguém me diz que sonha muito, podemos de alguma forma pressupor que tem mais sono REM do que noutras alturas. O sono REM também acontece tipicamente mais na segunda parte da noite e é muito frequente, por exemplo, as pessoas acordarem de manhã logo após um episódio de sono REM e, portanto, é fácil que uma pessoa que acorde logo a seguir a um episódio de sono REM que se recorde do que estava a sonhar minutos antes, não é? Há alguns medicamentos, por exemplo, interferem muito significativamente com o sono REM, nomeadamente os antidepressivos, que são fármacos que, em regra, dependendo da sua classe, mas que em regra suprimem ou reduzem muito o sono REM, o que tem algumas implicações em termos de qualidade do sono, mas pode ser um objetivo interessante. Nós temos alguns distúrbios do sono que quase que são exclusivos durante o sono REM e, portanto, nós podemos usar fármacos para ao evitar que o doente entre em sono REM, evitar que aconteça um determinado tipo de distúrbios. Assim, o sono efetivamente é um mundo e completamente. Eu estar aqui horas a falar nas várias especialidades. No fundo, o sono é algo que ajuda a reparar o nosso esforço do dia, da vida diurna, digamos assim, e, portanto, é importantíssimo que ele seja de boa qualidade. Não nos vamos alongar muito aqui neste tema, foi dar mais um lamiré, digamos assim. Iremos falar um pouquinho de coisas, de eventos que acontecem e que têm a ver com a minha e com a tua especialidade. E, fundamentalmente, aquilo que traz normalmente os nossos doentes às nossas consultas, nomeadamente à minha, tem a ver um bocadinho com coisas que acontecem, grosso modo, o ressonar, portanto, a roncopatia e o presenciamento de paragens de respiração. Depois haverá outros sintomas. Eu iria perguntar ao Miguel o que é uma apneia, portanto, numa linguagem tanto não clínica, mas fundamentalmente mais perceptível para todos. Sim. A apneia por si, a definição é muito simples. Significa não respirar durante 10 segundos. Portanto, sempre que existe um período de 10 segundos em que não se respira, nós dizemos que existe uma apneia. A apneia do sono quer dizer que esse período de não respirar de pelo menos 10 segundos ocorre durante alguma das fases do sono. Chamar a atenção que existe outro evento que se designa de hipopneia, que no fundo é semelhante à apneia em termos de consequências, mas em que não há a completa abolição do movimento respiratório e, portanto, da passagem do ar. Há uma queda significativa da passagem do ar de pelo menos 50%, que se associa a uma alteração do estado cerebral com despertar ou uma queda do oxigênio no sangue. E, portanto, nós habitualmente aquilo que contabilizamos é em conjunto as apneias com as hipopneias, naquilo que é um índice designado de apneia e hipopneia, portanto, como um conjunto, porque na prática, em estudos epidemiológicos, chegou-se à conclusão que são tão importantes umas como as outras. Isso é importante que às vezes acontece, por exemplo, num estudo de sono, a gente escrever com o doente tem 0 apneias e tem uma apneia de sono, que parece um paradoxo, porque realmente nós quando
contabilizamos estes episódios dos tais em que há os 10 segundos pelo menos de paragem da respiração, mas somamos a esses aqueles em que há uma perda de pelo menos 50% daquilo que é o volume de respiração e perda de oxigênio no sangue ou um despertar. Portanto, porque é tão grave e tão importante como uma apneia, não é? Portanto, nós devemos somar os dois. Muito bem, então, todos sabemos que respirar é absolutamente fundamental e quando temos aqui a circunstância de parar de respirar é uma coisa que naturalmente nos preocupa e felizmente elas não são assim muito prolongadas, não eram incompatíveis com a vida. É assim, há várias razões para termos apneias durante o sono. Haverá uma causa central, digamos que o nosso computador disto tudo é o nosso cérebro, e haverá depois as apneias obstrutivas. As apneias obstrutivas são aquelas que ocorrem mais na minha área. As apneias centrais são aquelas que têm uma causa, quando digo central, é do sistema nervoso central, do cérebro, digamos assim, e depois haverá algumas mistas. A maioria das apneias são de causa obstrutiva e havendo cerca de 85%, haverá cerca de 14% de mistas e menos de 1% de causa central. Portanto, nós iremos abordar fundamentalmente, a larguíssima maioria, 99% das causas de apneia obstrutiva. Não sei se o Miguel querá falar alguma coisa da apneia central, ela é rara, mas... Sim, a apneia central aparece-nos sobretudo em dois contextos. Ou no contexto primário, portanto, um doente que nos chega, que não faz nenhum tipo de tratamento e que tem apneias centrais e que habitualmente o que é importante nesses doentes é estarmos atentos à parte cardiovascular, porque habitualmente são doentes que sofrem de patologia cardiovascular, nomeadamente insuficiência cardíaca ou outros problemas cardíacos, portanto, chama-nos a atenção disso. As apneias centrais podem às vezes surgir como resultado do tratamento da apneia obstrutiva do sono com um dos tratamentos standards, que é a ventilação noturna destes doentes, que vamos falar seguramente mais à frente, e portanto que às vezes, ao tratarmos a apneia obstrutiva de sono, podemos temporariamente ter algum nível de apneias centrais, mas são realmente reduzidos e, sobretudo, para o público em geral, penso que não serão muito importantes. E assim, então iremos falar nesta primeira fase da apneia no adulto. Também há apneia na criança, iremos falar resumidamente mais no final, mas iremos falar da apneia do adulto. A apneia durante o sono é a principal causa de sonolência diurna, isto é, aquela pessoa que dorme com facilidade ou que adormece com facilidade durante o dia. Afeta uma percentagem que pode chegar a cerca de 5% da população. Os homens são mais afetados que as mulheres e a idade mais predominante anda ali entre os 40 e os 60 anos. Quais são os fatores mais comuns? A obesidade, os fatores de risco mais comuns, portanto é muito vulgar e muito típico quando entra alguém na nossa consulta que é obeso e com algumas, enfim, características anatómicas, nós quase desconfiamos que aquela pessoa se vai queixar de apneia ou de roncopatia, ou se não se queixar, se nós questionarmos, naturalmente vamos encontrar alguma sintomatologia. Portanto, a obesidade é um grande fator de risco. O consumo, naturalmente, excessivo de bebidas alcoólicas é outro fator importante. É relativamente comum, enfim, quando um dos elementos do casal sai à noite e bebe uns copos, o outro no dia seguinte diz assim, deves ter bebido um pedaço porque ressonaste bastante. Portanto, digamos que o álcool está associado como um fator de risco. O consumo, como o Dr. Miguel falou, de sedativos, nomeadamente tranquilizantes, também é causa de apneia durante o sono. E depois temos uma série de outras alterações craniofaciais que se conjugam, no fundo, no sentido de haver uma obstrução das vias aéreas superiores. Quando é que nós fazemos o diagnóstico? Enfim, quando temos alguns sintomas que são sugestivos e que nos apontam para este tipo de estudo. Qual é o principal? É a roncopatia. A roncopatia é aquele sintoma em que normalmente o próprio doente não se queixa e quem se queixa é quem convive ou melhor, quem dorme com essa pessoa, que normalmente é a vítima. Portanto, digamos que
Eu aqui há uns anos fiz uma proposta cirúrgica em que alguém ressonava bastante e algumas companhias de seguro recusam-se a comparticipar do tratamento cirúrgico da roncopatia, alegando nessa altura a seguradora, que o doente foi para o tribunal, alegando que isso era uma questão social. Portanto, digamos que o tratamento cirúrgico da roncopatia sem apneia do sono não é comparticipado por uma parte significativa das companhias de seguro, porque, efetivamente, incomoda mais quem está ao nosso lado do que propriamente o próprio doente. E muitas vezes o doente, ele próprio, não se queixa da roncopatia, portanto, digamos, é o cônjuge. Portanto, em termos de roncopatia, portanto, digamos, a roncopatia está presente na grande maioria dos doentes sem apneia do sono, e cerca de 50% dos homens e 25% das mulheres ressonam de uma forma significativa numa parte da vida. Outro sintoma noturno são as paragens de respiração presenciadas pelo cônjuge. Um sono agitado também é um fator que leva a que os doentes procurem o médico e que nós suspeitemos deste tipo de problema. A salivação excessiva, algumas perturbações do sono, como, por exemplo, falar durante o sono, e algumas alterações que, nomeadamente, o levantar para urinar durante a noite, naturalmente não relacionado com as fases mais tardias em que, nomeadamente, os homens têm perturbações da próstata. Isto são aquilo que ocorre durante o sono, portanto, normalmente não só o doente se queixa, mas também o cônjuge. E depois temos alguns sintomas diurnos que fazem com que suspeitemos também de síndrome da apneia do sono. E é aquela sonolência diurna e o fatigado, digamos que é o doente que dormiu aquelas horas que deveria ter dormido e que seria o normal dele, mas que acorda como se o sono não tivesse sido reparador. Portanto, digamos, dormiu as horas suficientes, mas sente-se fatigado. Algumas alterações da própria personalidade e do humor também são influenciadas naturalmente pelo facto das pessoas dormirem mal e, nomeadamente, oxigenarem menos bem durante a noite. Dá perturbações na concentração e da memória, por vezes dores de cabeça quando acorda e também algumas perturbações do foro sexual, nomeadamente impotência. Não sei se o Miguel quer dar aqui alguma chega acerca dos sintomas. Sim. Eu pegava logo naquele primeiro ponto, que é a questão dos sedativos, que eu acho que é bastante importante. Isto parece, às vezes, um bocadinho esquisito, mas se eu durmo mal, porque tenho uma apneia do sono, se tomar um sedativo, eu vou dormir pior. Porquê? Porque um dos efeitos dos sedativos é o relaxamento da musculatura e também da musculatura da faringe, que vai provocar um aumento do número de apneias. Eventualmente, depois, o Carlos poderá explicar melhor a fisiopatologia da via aérea no caso da apneia do sono. Portanto, ter o cuidado, e é um dos pontos importantes quando se faz a avaliação de um doente com suspeita de um distúrbio de sono, não só a apneia do sono, é ter atenção realmente ao tipo de ingestão de medicamentos, não só de medicamentos, mas também do álcool, como se aqui falou, de estimulantes, como o café, porque isso vai interferir com o sono. E, portanto, um doente que tem uma apneia do sono, se tomar um sedativo, ele vai dormir ainda pior do que se não tivesse tomado o sedativo. Em termos de queixas, as queixas mais clássicas são realmente essas referidas, não é? Portanto, por um lado o cansaço, por outro lado o ressonar, a presença de apneias documentadas pelo companheiro, isso é o mais frequente, mas às vezes há outras manifestações que também aparecem na apneia do sono, nomeadamente, muitas vezes aparece insónia associada. Portanto, nós pensamos no doente com apneia do sono como aquele doente que adormece em todo lado, e às vezes os doentes procuram-nos tendo apneias de sono graves porque têm insónias. Isso acontece particularmente naquele doente que, no fim do jantar, adormece no sofá e está ali uma hora e meia a não ver televisão porque está basicamente a dormir, e depois de repente desperta e quando vai para a cama depois não consegue adormecer. Isso é muito típico do doente com apneia de sono. Assim como, por exemplo, o acordar durante a noite completamente transpirado, alagado, com o pijama completamente alagado, que também é frequente nos doentes com apneia de sono, tem a ver com a estimulação simpática que ocorre com as apneias repetidas.
E a questão das cefaleias matinais também é bastante clássico nestes doentes. Depois via outras doenças, nomeadamente, por exemplo, os hipertensos. A principal causa de hipertensão não controlada com 2 ou 3 fármacos é precisamente a apneia do sono. Portanto, um doente hipertenso que não consegue controlar a sua hipertensão com 2 ou com 3 fármacos, é muito provável que tenha uma apneia do sono, sobretudo se quando fazem aquele exame de monitorização, o mapa da tensão arterial ao longo das 24 horas, sobretudo quando se verifica aquilo que é um perfil não fisiológico, ou seja, o nosso perfil fisiológico de variação das tensões ao longo do dia é que durante a noite elas devem baixar. Portanto, qualquer pessoa saudável, em princípio, durante a noite, a tensão arterial baixa ligeiramente. E o que acontece num doente hipertenso com apneia do sono é que, tipicamente, ela não só não baixa, como até pode subir. Não é? E, portanto, isso é um sinal de alerta que a cardiologia muitas vezes nos referencia doentes, é precisamente ou porque se detectam arritmias durante a noite, durante um Holter, ou porque se detecta que há uma tensão arterial difícil de tratar e que não baixa durante a noite, pelo contrário, muitas vezes até sobe, são também fatores de alerta de que podemos estar perante uma apneia de sono. Portanto, em relação dando continuidade aqui à nossa conversa, naturalmente há uma causa da apneia obstrutiva. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, normalmente, aqui no foro da minha especialidade, que se dá digamos, o prejuízo, que consiste numa obstrução que pode ser, enfim, normalmente parcial, não total, das vias aéreas superiores, que vai provocar uma alteração no sono, nomeadamente com as consequências que já vimos e vamos continuar a ver. Portanto, existe um estreitamento, um colapso da via aérea superior numa região localizada entre a parte de trás do nariz e, digamos aqui, esta região da maçã de Adão. Portanto, digamos que da laringe para baixo temos uma estrutura cartilagínea que não é colapsável, portanto, a traqueia. Eu, se fizer uma traqueotomia, um buraco na traqueia, essa pessoa não tem apneia do sono. Portanto, digamos que o problema está aqui. Portanto, digamos que no nariz, na parte de trás do nariz, no céu da boca, no palato, portanto, digamos aquela zona da úvula, da campainha, as amígdalas volumosas, a língua, que tem um papel muito importante, e a epiglote. É evidente que estas estruturas podem estar elas danificadas ou ser o próprio esqueleto. Digamos que se o nosso maxilar estiver bastante recuado, todas essas estruturas também vão para trás. E depois há várias doenças que podem provocar alterações não são só, digamos, idiopáticas sem causa, mas eu, se tiver uma doença que me provoque ter uma língua grande, digamos que o problema não é só da língua, é a própria doença que causa isso. Portanto, digamos que nós temos aqui um estrangulamento nas vias aéreas superiores e, naturalmente, temos que avaliar. Portanto, digamos que quando temos uma obstrução, não vai haver oxigênio e já agora ia perguntar ao Miguel, aqui do ponto de vista, porquê que se isto para, digamos que há uma obstrução, aquilo dura uns segundos e já agora, para tranquilizarmos aqui os nossos ouvintes, aquilo não fica sempre parado, portanto, digamos que ali há um micro-arrancar, portanto, digamos que a pessoa para, mas depois volta a arrancar. Porquê? Sim, isso é uma pergunta que as pessoas fazem frequentemente. Eu corro o risco de morrer sem respirar. O risco de morrer corre, não é por não respirar, porque nós temos um mecanismo de segurança, digamos assim, que é se o oxigênio baixar muito para além de determinados níveis, é como se fizéssemos no computador Ctrl Alt Delete e voltamos a reiniciar, não é? E, portanto, ao reiniciar, automaticamente ocorre aquilo que chamam de despertar. Portanto, quando a apneia é muito prolongada e o oxigênio baixa muito, acaba por haver uma ordem cerebral para um despertar. E ao haver o despertar, como a apneia do sono só existe durante o sono, ao haver o despertar desaparece a apneia. Portanto, em si, ninguém vai se esquecer de respirar porque nós temos mecanismos que nos impedem de continuar sempre sem respirar. O que é que pode acontecer? Para já, cada vez que ocorre uma destas apneias mais prolongadas,
isso dá um distúrbio grande, da tal baixa de oxigênio, etc., que podem em si precipitar outras causas de morte. Pode precipitar um acidente vascular cerebral, pode precipitar um infarto de miocárdio, uma arritmia, portanto, e quando se fala em mortalidade aguda durante apneias, digamos assim, não é pela apneia em si, é pelas consequências que essa apneia tem, não é porque a pessoa, ninguém fica em apneia 10 ou 15 minutos, não, acaba sempre por haver o tal arrancar, acaba sempre por haver ordem para acordar, faz com que a apneia seja resolvida, mas pode precipitar em quem tenha problemas cardiovasculares, sobretudo um evento cardiovascular que pode em si levar à morte, obviamente, sim. Pronto, em função das apneias, naturalmente existem algumas complicações, o Miguel já falou, e eu iria então resumir aqui alguma coisa. Complicações possíveis da apneia do sono. Por exemplo, se eu tenho sonolência diurna, terei mais tendência a ter acidentes de viação, portanto, é um perigo público. Os acidentes de trabalho, quando nós somos sonolentos e trabalhamos com algo que possa ser agressivo, portanto, digamos, sei lá, um serralheiro, um carpinteiro, ou pessoas que trabalhem assim, podem ter mais acidentes de trabalho. Todas as perturbações cognitivas e depois todas as questões de relacionamento social e familiar. Portanto, digamos, a pessoa que tem apneia do sono tem mais tendência a ter alguns comportamentos mais difíceis. E depois temos aqueles eventos cardiorrespiratórios, que também têm a ver um bocadinho com a pneumologia, como o Dr. Miguel já falou, da hipertensão arterial, de algumas doenças pulmonares que são influenciadas pela apneia do sono, as arritmias cardíacas, até acidentes vasculares cerebrais e cardiopatia isquémica, não necessariamente um infarto, mas falta de oxigênio no coração. Portanto, os doentes, quando vêm à nossa consulta, naturalmente, como sempre, em todas as consultas, há que fazer uma colheita de uma história clínica. Pronto, são aquelas perguntas que já vimos a falar. De qualquer maneira, nós temos que tentar quantificar as coisas. E, naturalmente, há algumas escalas que nos ajudam a avaliar clinicamente esta doença. E existe uma escala, a escala de Epworth, que nós vamos fazer algumas perguntas aos doentes e vamos quantificar. Por exemplo, vou ler aqui uma. Quando o doente está a ler um livro, por exemplo, um jornal, nunca adormece, raramente adormece, às vezes adormece, muitas vezes adormece. E isto é pontuado, 1, 2, 3, 4, e são feitas várias perguntas e em função do score obtido, nós ficamos com uma ideia da existência ou não da apneia do sono. O Miguel costuma usar uma escala destas na consulta? Sim, a escala de Epworth é um clássico que avalia sobretudo a sonolência, não é? Portanto, é uma escala que procura avaliar a consequência da apneia do sono, uma das consequências que é a sonolência. Eu gostava antes só de recordar uma coisa, quando nós falamos da apneia do sono, e os doentes perguntam muito isso, em termos de consequências, eu diria que a apneia do sono tem 2 tipos de consequências muito claras. Uma é aquela que o doente sente e se queixa, que é a sonolência, que é o cansaço, que são as cefaleias matinais, que é o ressonar, é o que o doente se queixa. E isso habitualmente é só a ponta do iceberg, porque às vezes o que nos preocupa mais é precisamente aquilo que o doente não se queixa. Que o doente não se queixa que tem diabetes ou que tem hipertensão, não sente muitas vezes, não é? Portanto, a hipertensão e a diabetes são doenças habitualmente assintomáticas e, portanto, o doente que tem apneia do sono e que imaginemos, nem todos os doentes com apneia do sono têm uma grande sonolência, temos doentes às vezes com apneias graves e que ou porque desvalorizam ou porque nem todos realmente são iguais, às vezes não têm grande sonolência, mas têm a tal doença cardiovascular, a doença metabólica, e esses doentes têm mais dificuldade em aceitar que têm um problema porque não o sentem. E têm mais dificuldade depois em aceitar um tratamento, porque o tratamento da apneia do sono, que iremos ver a seguir, tem este duplo objetivo. Por um lado, aliviar aquilo que o doente se queixa, que é a sonolência, o ressonar, o acordar cansado, mas também tem como objetivo ajudar a controlar o risco cardiovascular, nomeadamente. É importante termos a ideia que habitualmente a apneia do sono associa-se a esta questão da sonolência diurna excessiva, que a escala de Epworth
detecta muito bem, mas que o não ter sonolência diurna excessiva não quer dizer que não possa existir a apneia do sono. Existem outras escalas que podem ser utilizadas para efeitos mais de rastreio do risco de ter apneia do sono e questionários como o questionário de Berlim, ou escalas como o Stop Bang, que são no fundo questionários que entram em conta com a idade, com o sexo, com o pescoço, com se é um pescoço largo, se é um pescoço estreito, se é obeso, se não é obeso. Tudo isso vai somando um risco acrescido ou não de ter apneia do sono. Mas, infelizmente, é assim, não existe, por mais que existam estes questionários que nos dão pistas, a verdade é que a única forma de nós sabermos se alguém tem ou não tem uma apneia do sono é testando. Não temos, quanto maior a sonolência, maior é o risco de ter uma apneia do sono, mas não há nenhum valor, por exemplo, na escala de Epworth, que nos garanta que alguém que tem 0 na escala, e a escala vai de 0 a 24, pode haver pessoas no limite que têm 0 e que têm uma apneia do sono. Portanto, a escala não pode ser utilizada para excluir uma apneia do sono. Quando muito serve é para estarmos ainda mais atentos no doente em que já suspeitamos por outros índices que tenham uma apneia do sono. Portanto, é chamar aqui a atenção para a consulta, tanto pela história clínica, aquilo que o doente nos conta, também a profissão, se aquela pessoa trabalha ou não por turno, e como já vimos anteriormente, os hábitos alcoólicos e medicamentosos, a existência ou não de doenças cardiovasculares, e também aqui, muito importante, a informação complementar do companheiro ou companheira. Algo que é importante é o índice de massa corporal, portanto já vimos o peso, o IMC, portanto digamos, normalmente a maioria destes nossos doentes são obesos, mas também há muitos doentes que, sendo magros, não levantando suspeita nenhuma, apresentam apneia do sono. E, portanto, digamos que o índice de massa corporal é importante, mas não significa por si só que só esses doentes é que tenham patologia. Não sei se o Miguel concorda, portanto, digamos que concorda, é mesmo assim, não é? Mas... Completamente. Não, mas obviamente que assim, quando vemos alguém, o tal doente gordinho, sobretudo tem um pescoço largo, nós suspeitamos logo que possa existir uma apneia do sono, mas às vezes, falando com um doente que até é magro, que até nem tem às vezes grandes alterações da face, mas depois quando pedimos para abrir a boca, e então aí percebemos logo que, mesmo sem ser otorrinos, percebemos que tem tudo para ter uma apneia do sono. Então, vindo aqui para a otorrino, portanto, os doentes vêm à nossa consulta e, naturalmente, fazemos um exame objetivo. O exame objetivo começa sempre pela avaliação do nariz, e, nomeadamente, algumas obstruções, portanto, o desvio do septo nasal, se ele for demasiado tortuoso, digamos assim, pode provocar um estreitamento. A existência de rinites, que, se tivermos tempo, iremos falar que também é algo parente das doenças da pneumologia. Os pólipos do nariz, também associados muitas vezes à asma. Portanto, depois o consequente hipertrofia dos cornetos. Os cornetos são aquele filtro do ar que nós respiramos e que tapa o nariz. Digamos, há uma série de alterações, de doenças anatómicas ou não, que afetam a respiração pelo nariz e que é importante ter em conta na avaliação destes doentes. Tanto que muitas vezes são passíveis de tratamento médico, isto é, com medicamentos, lavagens, por exemplo, também com água salgada, água do mar, ou com intervenções cirúrgicas maiores ou menores. Depois temos a observação da cavidade oral. A cavidade oral, portanto, mandamos o doente abrir a boca e algo que nos chama muita atenção, que é o tamanho, por exemplo, portanto, aqui quando fazemos a observação da orofaringe, temos a observação da língua, temos o volume da língua, das amígdalas e do palato. O palato, céu da boca. Portanto, também existem algumas classificações que nos ajudam a classificar, nomeadamente, o volume das amígdalas, sendo que quando elas são encastoadas, isto é, praticamente não visíveis, será um valor 0, até um valor em que as amígdalas praticamente encostam uma na outra e nós, quando olhamos para ali, até ficamos como é que é possível esta pessoa respirar. Normalmente, o tamanho das amígdalas é mais frequente nas crianças, portanto, digamos que este tamanho excessivo das amígdalas acontece mais nas crianças, mas também muitos adultos têm. É evidente que quando temos umas amígdalas demasiado volumosas e que não eram identificadas antes,
temos sempre que suspeitar de algum tipo de doenças e muitas vezes até é necessário fazer biópsias, isto quando estamos a falar de adultos que previamente não tinham amígdalas volumosas. Portanto, existe aqui uma classificação, que é a classificação de Friedman, que nos vai também tentar quantificar o grau de obstrução provocado pela hipertrofia das amígdalas, e depois também temos a posição da língua. Portanto, digamos que nós temos aquelas pessoas que abrem a boca e que, digamos, se vê tudo, vê-se os pilares amigdalinos, as amígdalas, o palato, portanto, vê-se a parede da faringe, e depois temos outros doentes em que a língua é muito volumosa, em que nem nos deixa ver as amígdalas. Portanto, também aqui nós vamos pontuar no sentido de nos ajudar a dar uma orientação no exame objetivo. Isto é a avaliação, portanto, digamos, fizemos uma observação direta do nariz e fizemos da boca e da faringe. Depois, podemos usar, e temos na consulta, no Hospital de Lusíadas, e em todos praticamente hoje em dia, em qualquer consultório de otorrinolaringologia, existem meios endoscópicos que permitem, através de uma espécie de uma câmarazinha de filmar, que entra normalmente pelas narinas e que também os nossos colegas da pneumologia usam para ir mais lá abaixo ao pulmão. Nós ficamos pelas cordas vocais, eles vão lá mais abaixo, mas que nos permite tentar localizar o local da obstrução. Portanto, digamos que é uma câmarazinha introduzida na narina. Enfim, nós agora todos sabemos o que é o teste de Covid, portanto, digamos que vamos ali pelo pavimento da fossa nasal e depois vamos descendo até às zonas obstrutivas. Já falamos há pouquinho que a obstrução localiza-se do nariz até à zona da epiglote, portanto, digamos aquela zona das cordas vocais, acima de, e vamos tentar, com a endoscopia, ver onde é que estão as possíveis causas de obstrução. Portanto, digamos que na consulta conseguimos ver. É evidente que estamos a fazer aqui uma observação com o doente acordado, o que não é exatamente igual ao quando está a dormir, mas adiante já vamos ver. Depois podemos fazer algumas técnicas enquanto fazemos a endoscopia, portanto a tal câmarazinha de filmar, em que vamos fazer manipular a mandíbula, a protusão da língua e ver o impacto que tem na parte do espaço que aquele doente tem para respirar. Outra coisa que é comum nomeadamente nas pessoas que foram submetidas a exeres das amígdalas, nomeadamente na infância, como que terem crescido umas outras amígdalas na base da língua. Portanto, digamos que lá mais para baixo, cresceram umas amígdalas que fazem obstrução e que, naturalmente, nomeadamente à noite, vão provocar obstrução. Também, já tínhamos visto que algumas alterações craniofaciais são importantes e têm impacto, por exemplo, a retrognatia, portanto, isto tem a ver um bocadinho com a posição do maxilar. Digamos, se eu tiver um maxilar mais recuado, digamos que tudo o resto, o pavimento da boca, a língua foi mais para trás e automaticamente há menos espaço, nomeadamente quando dorme. A avaliação dentária também é importante. Naturalmente temos que olhar para o estado dentário, a ausência de peças dentárias. Como veremos, os médicos dentistas, estomatologistas e cirurgiões maxilofaciais também fazem parte desta equipa multidisciplinar e, portanto, faz parte da avaliação na primeira consulta vossa e nossa, porque também nós, nesse aspecto, temos mais meios para fazer essa avaliação. Depois temos aqui, eu falei há pouquinho que aquela câmarazinha de filmar é feita com o doente acordado, para ver possíveis causas de obstrução, e depois temos esse mesmo exame com um sono induzido, isto é, o doente através, normalmente num ambiente de bloco operatório, o doente, digamos que é sedado no sentido de simular um sono, portanto, digamos que, e é feito esse mesmo exame com o doente a dormir, digamos, artificialmente, através de uma droga, em que conseguimos ver, tanto é o DISE, portanto, é uma endoscopia do sono induzido que nos permite tentar simular um sono e tentarmos encontrar a possível causa para, se ela for encontrada, podermos arranjar algum mecanismo que ajude a que essa obstrução não exista, de uma forma cirúrgica ou não. Naturalmente, depois existem todas as análises que devem ser pedidas, o hemograma, o estudo da diabetes, o perfil lipídico, também da função tiroideia, e depois alguns exames que são do foro da pneumologia, exames cardiológicos. Depois temos também no Hospital Lusíadas, no nosso serviço, temos integrado um colega da cirurgia maxilofacial que se dedica à análise cefalométrica
no fundo, é uma avaliação feita por um cirurgião maxilofacial acerca da estrutura óssea craniana, nomeadamente naquilo que influencia esta região que é obstrutiva. No sentido de ver se algum reposicionamento, quer cirúrgico ou não, através de um estudo computadorizado, através de linhas traçadas no perfil de um raio-x de crânio, uma análise cefalométrica, que permite saber se há ali algumas distorções em relação àquilo que era o expectável. E depois temos enfim, quando suspeitamos de alguém que tem apneia do sono, temos aquilo que é o gold standard, que é a polissonografia. E eu ia pedir ao Dr. Miguel para nos falar da polissonografia, da sua importância, como já vimos, é o mais fundamental, é com ela que nós vamos definitivamente saber se o doente tem uma apneia do sono ou não e qual o seu grau de gravidade. Miguel. Muito bem. Eu só queria retomar um ponto antes de falarmos do diagnóstico em termos de polissonografia, que era, e que penso que ainda não abordamos, nós pensamos sempre na apneia do sono como sendo uma doença dos adultos, e maioritariamente sim, mas não esquecermos que também existe a apneia do sono na idade pediátrica, e aí muito tipicamente tem precisamente a ver com essa questão. Eu essa parte para o fim, mas quero que fales, mas ela é um bocadinho diferente, mas sim. Podes falar, sim. Então, não é só chamar a atenção disto, também existe a apneia do sono da criança, tem maneira diferente de se diagnosticar e habitualmente na criança, sim, a maior parte das vezes a abordagem é muito com base na avaliação da otorrino e eventualmente depois na cirurgia, no caso de ser a hipertrofia da amígdala. Está espetacular, não é? Digamos aquilo. Aí curamos a apneia do sono, que é uma questão que depois podemos ver se curamos ou não. Nós tratamos a apneia do sono como tratamos a hipertensão ou diabetes, mas dificilmente, a não ser em situações cirúrgicas muito específicas, nós, por regra, não curamos a apneia do sono, mas conseguimos tratá-la. Em relação, portanto, nós temos estado aqui a falar, quer as apneias, quer as tais hipopneias, são tudo fenómenos que acontecem durante o sono, e, portanto, que a única maneira de nós fazermos o diagnóstico é com o doente a dormir. Eu costumo dizer, por um lado, é um exame fácil de fazer porque o doente não tem que fazer nada, só tem que dormir. E procurar, e isso é importante, procurar dormir o mais normal possível. Que é frequente os doentes que no dia em que vão fazer o exame de sono, às vezes alteram completamente a sua rotina. Já existe a própria ansiedade de ter que fazer o exame, mas doentes que não costumam tomar café tomam, ou ao contrário, evitam tomar café no dia em que vão fazer o exame, ou evitam tomar determinada medicação. E o que nós devemos dizer ao doente é, o que nós queremos é perceber numa noite normal o que é que lhe acontece. Portanto, não queremos que altere aquilo que é a sua rotina só para vir fazer o exame. O mais possível ser dentro da rotina. E depois, que tipo de exames é que nós temos? Nós temos, essencialmente, nós temos 4 níveis daquilo que se chamam os exames de sono. O exame principal, e aquele que se diz que é o verdadeiro exame de sono, é a polissonografia em treinamento, que é também designado por exame tipo 1, em que se faz o quê? Portanto, o doente vai fazer o exame, e nós nos Lusíadas, no Porto, fazemos esse exame, temos um quarto devidamente apetrechado para que o doente possa dormir. O doente vai estar com um conjunto de monitores ligados, quer no dedo, vai ter um oxímetro, vai ter umas fitas à volta do tórax e do abdômen, vai ter uns tubozinhos no nariz e vai ter um conjunto de elétrodos que nos vão permitir avaliar a atividade cerebral, e durante toda a noite vai estar a ser vigiado através de uma câmara de infravermelhos por um técnico que vai fazer este exame e que vai acompanhando, e que, se porventura às vezes houver alguma questão relacionada com um fio que se solta ou que o sinal não é adequado, pode intervir e corrigir na hora. E depois é desta análise do que se passou durante toda a noite, que em parte é feita hoje em dia com recurso a softwares sofisticados, e nós temos um equipamento muito recente, tem menos de um ano, e que tem todas essas características, mas que exige sempre uma confirmação depois por parte do médico que vai fazer o relatório do exame, porque mesmo os melhores softwares também falham,
E é da parte desta análise que nós podemos fazer, então, o diagnóstico da apneia do sono. Como se percebe, isto é um exame que consome recursos, que é um exame elaborado, portanto, obriga a que o doente venha dormir uma noite ao hospital, tenha um técnico dedicado só para si durante essa noite. E nasceram há alguns anos tentativas de alguma forma, fazer isto de uma maneira mais simples e que, para muitos casos, pode ser suficiente. Então, surgiram aquilo que nós designamos de estudos cardiorrespiratórios, que, no fundo, tem grande parte daquela que é a informação que o estudo de internamento tem, portanto, nomeadamente a parte, como o próprio nome diz, cardiorrespiratória, portanto, da avaliação da ventilação e dos parâmetros de frequência cardíaca, se há apneias ou não, mas em que não temos o registro da atividade cerebral e, portanto, isso são designados os exames cardiorrespiratórios ou de nível 3 e que podem ser feitos no domicílio. Portanto, o doente vem aos Lusíadas buscar o equipamento, preenche um conjunto de perguntas, é muito simples de montar, tem só 2 ou 3 pontos e o doente leva um desenho de como é que deve fazer a montagem do equipamento e depois o doente à noite, quando for dormir, liga o equipamento, dorme com o equipamento e no dia seguinte vem trazer esse equipamento e é feita a análise desse registro. Portanto, qual é a vantagem deste tipo de equipamentos? É que permite que o doente durma no seu habitat natural, não é? Na sua cama, no seu colchão, com a sua almofada. Portanto, para aqueles doentes que estranham muito o dormir no hospital, acaba por ser uma boa alternativa. Tem alguns se's. O primeiro é o não medir a tal atividade cerebral, embora hoje já existam também estes equipamentos de ambulatório que permitem fazer essa atividade cerebral semelhante ao que se faz no internamento, mas aí sim muitas vezes é complicado porque o doente tem que ir já do hospital com tudo montado, não é? Portanto tem que levar assim uma data de fios e, exceto no carnaval, não é fácil o doente sair do hospital já com tudo montado, porque realmente parece um extraterrestre de alguma forma, e portanto não é muito utilizado esse exame, embora seja uma alternativa. O grande problema deste exame feito em casa é, por um lado, pode haver perda de sinal, ou seja, se saiu do dedo o oxímetro, ou se saiu um bocadinho do nariz as cânulas, nós vamos ter algum compromisso da qualidade do exame. E por outro, nós sabemos que o doente fez apneias durante aquele período em que o aparelho esteve ligado. O que nós não sabemos é se o indivíduo esteve verdadeiramente a dormir. Portanto, ele não nos diz-nos se há apneias ou não, a sua duração, mas não, por exemplo, em que fase do sono. Se é só durante o sono REM, se não. E, portanto, é utilizado, sobretudo, naqueles indivíduos em que nós temos quase a certeza que tem uma apneia do sono. Portanto, se alguém nos vem à consulta e é gordinho e tem um pescoço largo e o companheiro diz que ressona imenso e que se engasga durante a noite a respirar e que durante o dia adormece em qualquer sítio. Portanto, se temos aquele quadro típico de um doente com uma apneia do sono, este equipamento domiciliário habitualmente é o suficiente e faz o diagnóstico. Quando temos doentes que têm queixas que às vezes são difíceis de enquadrar, portanto, tal doente que até nem é gordo e nem tem grandes alterações da face e da avaliação da orofaringe, mas que depois tem outros sinais que levam a supor que tenha uma apneia do sono, portanto, a tal hipertensão que não deixa durante a noite, por exemplo, aí será preferível fazer o exame em internamento. Portanto, nem todos os doentes poderão fazer o exame em casa. Existe ainda um quarto tipo de equipamento que hoje em dia não utilizamos, que é apenas a monitorização do oxigênio durante a noite e que hoje em dia não tem recomendação para diagnóstico dos distúrbios de sono e, portanto, não terá assim muito interesse. A ideia era perceberem que não existe só um exame de sono, existem várias formas de fazer o exame, pode ser feito em casa, pode ser feito internamente e que tem indicações e contraindicações. Às vezes não é só uma questão de comodidade, fazer em casa ou fazer no hospital, temos que ter algum cuidado na escolha de acordo com aquilo que suspeitamos e com as características do indivíduo. Portanto, quando se pede um exame de sono, convém ter em causa estes pequenos pormenores para pedir o exame adequado. Portanto, resumindo, se o doente se adaptar bem, seria melhor fazer desde que ele não estranhe a cama, está melhor monitorizado, melhor no... Temos sempre mais informação. Exatamente. Temos sempre mais informação.
Portanto, o doente depois faz então a polissonografia e chegamos ao fim, temos alguns resultados, não é? E o Miguel, que tem a competência de sono e que avalia as polissonografias, faz a leitura, uma leitura sofisticada, portanto, digamos que aquilo tem muitas nuances, e chega ao fim, faz um relatório em função dos eventos que aconteceram e do problema que o doente tem, e normalmente o que é que nós temos no fim? Enfim, podemos não ter nada, podemos ter tudo, o que é que surge normalmente nesse relatório? Sim, portanto, a primeira coisa é perceber o contexto em si do exame e o que é que aconteceu. Portanto, há doentes que efetivamente vêm dormir ao hospital, por exemplo, e dormem 1 ou 2 horas. E é muito provável que um doente que só conseguiu dormir 1 ou 2 horas, que nós possamos não ter detectado, por exemplo, uma possível apneia do sono, porque se ele não dormiu, não fez apneias durante o sono. Não é? Portanto, isto também são esses pormenores que têm que ser avaliados no conjunto do relatório. Mas é engraçado que a maior parte dos doentes, enfim, pelo menos os que vão passando por mim, até acabam por dizer que não dormiram nada, mas depois até conseguiram. Exatamente. É uma coisa engraçada, não é? Mas isso também é uma conclusão do próprio exame, não é? Que nós perguntamos, olha, o senhor acha que dormiu nesta noite? E os doentes dizem, eu não dormi quase nada. E depois nós vamos a ver em 6 ou 7 horas dormiram 5,5 ou 6, não é? Exatamente. E isso, às vezes, também é terapêutico, não é? Também explicar, se calhar, há muita... As pessoas vêm muitas vezes leem muitas coisas na internet ou vêm na televisão e vêm muitas vezes com ideias erradas. Aquilo que eu comecei por dizer logo no início, que o tempo médio de sono é muito variável de pessoa para pessoa. E, portanto, nós não temos todos que dormir 8 horas. É assim, o doente, quando lhe é proposto fazer uma polissonografia, acontece-lhe aos doentes mais ou menos aquilo que acontece, nomeadamente, quando vai fazer um exame de audição. E eles, às vezes, até quase nem... Enfim, aqueles que suspeitam que têm apneia do sono, quase não querem fazer a polissonografia porque têm medo depois de ter que usar o tal aparelho que adiante iremos falar. Portanto, digamos que às vezes é preciso motivar os doentes, nem sempre eles, só quando, enfim, são confrontados com os sintomas que vimos atrás, é que vão, porque eles depois têm, portanto, digamos, medo do relatório, daquilo que vai sair de lá. E então, nessas circunstâncias, Miguel, o que é costume sair? Portanto, exatamente. Portanto, nós, para além da análise do sono em si, no que diz respeito mais especificamente à apneia do sono, e não só da apneia do sono, o nível de ressonar, etc., tudo isso é medido durante a noite, o nível de oxigênio, se existem arritmias ou não. Aquilo que nós dividimos é os tais episódios somados de apneias e de hipopneias por hora de sono. E uma vez que é normal haver alguns episódios, mesmo em pessoas saudáveis, considera-se que até 5 episódios por hora é considerado normal. Que entre 5 e 15 nós dizemos que temos uma apneia do sono ligeira. E entre 15 e 30 que temos uma apneia do sono moderada e acima dos 30 temos uma apneia do sono grave. E de uma forma assim muito sucinta, até porque o nosso tempo já se começa a esgotar, está a passar muito rápido enquanto conversamos, que é, portanto, dividindo a apneia do sono nestes 3 níveis, ligeira, moderada e grave, eu diria que as ligeiras e as graves são as mais fáceis de tratar. Isto porquê? Porque as ligeiras, portanto, o doente que tem 6, 7, 8 apneias por hora, habitualmente nós conseguimos corrigi-las com medidas genéricas, que passam muito pela perda de peso, por evitar o álcool ou os sedativos, por por avaliação de otorrino e vezes pequenas correções que podem ser feitas do septo, dos tais pólipos, e portanto tudo isso, portanto, habitualmente uma apneia de sono ligeira consegue ser tratada com intervenções relativamente simples, em que as medidas ditas de higiene de sono, ter uma hora para ir para a cama, ou ter uma hora para acordar, ou evitar determinado tipo de estimulantes ou sedativos, é o suficiente para resolver o problema em grande parte dos doentes. Depois temos a tal apneia de sono grave, em que o tratamento primordial e inicial deve ser a partir da tal ventilação. Em que consiste no quê? Portanto, se o fenómeno, como dizia o Dr. Rampinheiro, está aqui, não é? Está aqui desde da boca até aqui à traqueia, e se é um fenómeno de colapso da via aérea, nós, se conseguirmos manter a via aérea sempre patente, nós evitamos não só o ressonar, como a ocorrência das apneias. E é isso que os aparelhos ditos, os ventiladores que se usam para o tratamento da apneia do sono,
que são de dois tipos, os CPAPs ou APAPs. Portanto, CPAP quer dizer Continuous Positive Airway Pressure, portanto, é uma aplicação de uma pressão positiva na via aérea durante todo o ciclo, faz com que a garganta se mantenha sempre suficientemente dilatada e, portanto, não há aquele colapso que dá origem à apneia. Ora, portanto, é um fenómeno mecânico. O CPAP é um equipamento muito simples, portanto, ele tem uma máscara que se põe no nariz ou que cobre o nariz e a boca e que o indivíduo só põe quando vai para a cama. Depois tem um tubo que liga a um pequeno ventilador que vai soprando uma quantidade mínima de ar e que, na maior parte dos equipamentos, que são os tais equipamentos automáticos, o que ele faz, ele começa com uma quantidade de ar mínima que o doente nem sequer se apercebe e que permite que ele adormeça facilmente. E que quando começa então a haver o tal estreitamento da apneia do sono, ele vai soprar ar, o equipamento, que de acordo com aquilo que seja necessário para evitar a ocorrência da apneia, isto de uma forma que o indivíduo que está a dormir não se apercebe. E isto, por um lado, vai corrigir o parte do ressonar, parte das apneias e das consequências das apneias, nomeadamente a de consequência da baixa do oxigênio que ocorre quando existem apneias mais prolongadas. E este é o tratamento standard das apneias de sono graves, que não quer dizer que depois não possam ter outro tipo de abordagem, de perda de peso, de correção do otorrino, etc. Mas como são graves e como estão associadas a um risco maior, nós devemos começar por tratá-las e depois tentar encontrar outras soluções que existam, não é? Os doentes que estão ali neste patamar, entre os 15 e os 30, é que são o maior desafio. Porquê? Porque também estes doentes que têm mais de 30 e que têm apneias muito graves também sentem um benefício maior. É um pouco semelhante, acontece com os doentes que usam óculos. Nós conseguimos imaginar alguém que tem muito poucas dioptrias, portanto, que vê mais ou menos bem sem óculos. Essas pessoas esquecem-se dos óculos, saem de casa sem os óculos, às vezes até nem gostam de usar óculos porque magoam de nariz ou porque magoam nas orelhas, porque o benefício que têm da utilização dos óculos é pequeno. Aquelas pessoas que veem muito mal, sem óculos, nunca se esquecem dos óculos, porque não conseguem sair de casa sem os óculos, não é? Portanto, aqui na apneia do sono é um bocado semelhante. Quando a apneia do sono é grave, o benefício que a pessoa sente no dia seguinte, acordar sem dor de cabeça, sentir que dormiu uma noite como não dormia há muito tempo, é tão grande que a pessoa não se incomoda com a utilização do equipamento e com os pequenos problemas que surgem com a sua utilização. Não é? É engraçado. Nas apneias mais moderadas, às vezes é ao contrário, porque apesar da pessoa sentir algum benefício, não deixa de ter que dormir com o equipamento, que é algo que gera sempre alguma renitência por parte do doente. Do doente e às vezes do cônjuge, não é? Mas é engraçado que os doentes na primeira reação, quando lhes é proposto o uso da ventilação não invasiva, a primeira reação muitas vezes é não. Mas eles depois de se habituarem ao benefício, nomeadamente como disseste, nas graves, eles quando viajam, por exemplo, podem se esquecer de tudo, mas não se esquecem do aparelho. Traz uma qualidade de vida tal que torna-se quase imprescindível. E, apesar de tudo, os cônjuges que vão tolerando mais ou menos bem, portanto, digamos, as pessoas habituam-se, naturalmente, há sempre quem não se habitua, mas acaba por ser uma coisa que entra e acaba por ser incorporada na vida da pessoa e do casal também. Eu não sei, o Miguel, se queria falar também um bocadinho a propósito da ventilação não invasiva. Ela suponho que é como participada na íntegra pelo Estado, né? Digamos, os custos da ventilação invasiva para os doentes. Depende depende do local de prescrição. Em termos de medicina privada, se olharmos, por exemplo, para a ADSL, ela comparticipa a 80% este tipo de equipamentos, o que significa que o custo mensal fica inferior a 10 euros por mês, e há outros subsistemas que também comparticipam. Ainda assim, habitualmente, sim, nós usamos o serviço de companhias que fazem este tipo de serviço. Os doentes às vezes perguntam, eu posso comprar o aparelho? Pode, mas o aparelho em si é só um aparelho, mas depois tem consumíveis, não é? Tem acessórios, tem as fitas para prender a máscara, tem a própria máscara, tem o tubo, e portanto eu não recomendo habitualmente aos doentes comprar o equipamento, porque se com uma taxa inferior a 10 euros por mês conseguem ter acesso a este equipamento, por exemplo, no caso do doente SNS. Através do SNS, a prescrição deste tipo de equipamentos é gratuita.
Sim. Existem algumas limitações, porque o médico de família não pode prescrever este tipo de equipamentos, tem que ser prescrito a nível dos hospitais do SNS, e depois então aí o médico de família poderá prescrever. Portanto, eu digo, por exemplo, no caso dos doentes da AVSE, em que pagam menos de 10 euros por mês por este tipo de equipamentos, eles preferem de longe do que ter que, às vezes, passar por aquela tortura de estar online à espera de uma consulta para depois ter que renovar, e depois se passa um dia da prescrição, já é novamente uma complicação grande. Portanto, uma vez que estamos adiantados na hora, portanto, já vimos que há uma solução para a apneia do sono, nomeadamente grave, portanto, as pessoas ficam bem, portanto, o diagnóstico foi feito pela polissonografia, e existe um tratamento que, se à partida parece pouco friendly, ao fim de muito pouco tempo, a qualidade de vida que traz, ele é perfeitamente incorporado. Depois, enfim, como já vimos, o Dr. Miguel disse, nas situações graves, naturalmente avançamos logo para a ventilação não invasiva, mas não quer dizer que o doente não deva perder peso, que não liga até no futuro, se melhorar, não volta a fazer uma polissonografia para acompanhar. E depois temos também alguns outros processos de melhoria, portanto, digamos que melhorar a qualidade do sono, o tipo dos horários, e pronto, não temos aqui nenhum colega, enfim, como falamos há pouquinho, isto é multidisciplinar, mas os colegas da dentária, através de dispositivos orais que permitem, digamos, puxar a língua ou o maxilar para uma posição mais favorável, portanto, digamos que é como se fosse uma prótese dentária que é colocada nos dentes, para isso é preciso ter dentes, e em que há como que um puxar para a frente, digamos que temos mais espaço para respirar, e também tem bons resultados. Por exemplo, para vocês perceberem mais ou menos a situação, normalmente as pessoas têm mais problemas de apneia do sono quando estão, digamos, deitadas em decúbito dorsal, barriga para cima. E porquê? Porque a língua cai para trás. Portanto, digamos, quando estamos de barriga para baixo, a língua cai para a frente, ganhamos mais espaço. Portanto, a posição de dormir também conta um bocadinho. Portanto, digamos que... Posso só, se calhar, aí acrescentar uma coisa? Assim, é um dos parâmetros que é avaliado precisamente no estudo do sono, polissonografia, que é se existe o efeito da posição na ocorrência das tais apneias e hipopneias. Isso habitualmente vem sempre no relatório, é um índice importante, porque habitualmente há sempre mais apneias quando se está de barriga para cima. Mas o que acontece às vezes é que são quase exclusivas quando o indivíduo está de barriga para cima, portanto deitado de costas, não é? Ora, quando assim é, nós às vezes temos doentes com apneias de sono graves, imaginemos que tem 30, 40 apneias por hora quando está de barriga para cima, e quando está de lado tem uma, ou zero, ou duas, e portanto aí o tratamento muitas vezes pode ser apenas aquilo que se chama uma terapia posicional, ou seja, que é evitar que o indivíduo durma de barriga para cima. E eu acho curioso quando a gente diz isto aos dentes, dizem, mas eu nunca durmo de barriga para cima. Exatamente. E nós depois olhamos para o exame e passou 30%, 40%, 50% da noite de barriga para cima. A posição, mas depois ao meio da noite a coisa já... Exatamente. Portanto, e aí às vezes nós podemos usar pequenas dicas para evitar que o doente durma de barriga para cima. Temos sobretudo dois tipos de equipamentos. Um que é de baixa tecnologia, consiste em usar uma bolinha de ténis presa nas costas, portanto, que impede, quando se está de costas, que obriga, no fundo, a mudar de posição, mas existem outros mais sofisticados, nomeadamente a utilização de sensores ao pescoço ou no peito, que vibram quando o doente está na posição para cima e que o obrigam a mudar de posição, e que têm a vantagem de, para além de serem terapêuticos, também nos darem informação de quantas vezes o indivíduo tentou dormir de barriga para cima ou não, se costuma ou não dormir de barriga para cima, portanto, também nos dá informação. Portanto, acho que vou terminar, vou passar a palavra ali ao Carlos Perrão Pinheiro, mas só uma nota final, portanto, que é a apneia do sono tem tratamento e tem vários tratamentos, portanto, as pessoas não devem fugir daquilo que é o tratamento mais standard, que é o tal aparelho, o tal ventilador, mas que quando, por qualquer motivo, a pessoa não pode ou não se adapta ao ventilador, há soluções, seja com o recurso aos nossos colegas de otorrino, aos nossos colegas da medicina dentária, com estas pequenas dicas da posição, e, portanto, não deve ser algo que devemos ficar a sofrer por causa do aparelho, ou se vou ter que fazer o aparelho ou não, porque existem outras soluções.
Portanto, a medicina dentária, a estomatologia e a cirurgia maxilofacial é importante, não só para os dispositivos orais, mas também para algumas cirurgias que são feitas pela cirurgia maxilofacial, nomeadamente as cirurgias de avanço maxilar. Em relação ao otorrino, portanto, digamos, há efetivamente algumas cirurgias que nós podemos fazer, nomeadamente a cirurgia de permeabilização do nariz, portanto, digamos, a septoplastia, as cornectomias, portanto, fazer melhorar o nariz. É óbvio que muitas vezes não tem um impacto tão grande, portanto, as cirurgias da faringe são mais importantes. Sei lá, se eu tiver um doente com umas amígdalas volumosas, a amigdalectomia. As cirurgias de expansão faríngea, isto é, depois da amigdalectomia, fazer com que os músculos sejam, digamos, abertos, esticar a faringe no sentido que há mais espaço. A palatoplastia, portanto, digamos, quando temos um palato, portanto, o céu da boca demasiado longo ou espesso, fazer através de cirurgias ou de redução ou até de radiofrequência, no sentido de tornar os tecidos mais rígidos, portanto, menos vibráteis. Depois, algumas cirurgias da base da língua, até da epiglote também, quando ela é demasiado, vamos ver, bamboleante, através de técnicas de cirurgia laser, como nós estamos adiantados um bocadinho na hora, vamos falar isso muito rapidamente. E depois, algumas cirurgias relacionadas com o ocioide e com o pavimento da boca, em que nos permite ganhar espaço. No fundo, o otorrino vai avaliar o sentido de tentar ganhar espaço naquela região que falamos há pouquinho. Houve também um dispositivo que se usou e que neste momento não se tem usado tanto, que era o Dr. Miguel falou logo no início da fisiopatologia da apneia. No fundo, é uma espécie de um sensor que é colocado no nervo hipoglosso, digamos, o nervo que faz mexer a língua, em que detecta quando nós temos uma baixa de oxigênio e faz com que haja uma contração, digamos que antes de acontecer o microdespertar originado pelo cérebro, aquilo originaria. É um dispositivo caro, neste momento não está a ser utilizado, mas há bastante investigação nesse sentido, no sentido da cirurgia. Nós estamos muito adiantados, o Dr. Miguel falou da apneia do sono na criança e ela efetivamente é muito importante. As amígdalas e adenoides volumosas são muito importantes, elas afetam cerca de 2 ou 3% das crianças em idade pré-escolar e normalmente têm uma indicação para a cirurgia da adenoamigdalectomia. Isto é um pouco aquela criança que ressona permanentemente, tem apneia do sono, muitas vezes os pais chegam a uma altura em quando se apercebem quase vivem em pânico por causa dessa dificuldade respiratória e, naturalmente, com uma roncopatia grande, há depois algumas coisas que eles não se vão percebendo. A sonolência diurna não é típica nestas crianças, pelo contrário, hiperatividade, por vezes algum menor rendimento escolar, e estas crianças, enfim, na maior parte das vezes, não quer dizer que não se pudesse fazer, mas muitas vezes nós omitimos, quando o volume é demasiado grande, omitimos a polissonografia e fazemos muitas vezes a cirurgia direta pelo volume. E é impressionante que logo no primeiro dia pós-cirurgia os pais ficam quase em pânico porque aquela criança deixou de fazer barulho e de ressonar e, portanto, de ter apneia do sono. Portanto, até pensam que aconteceu alguma coisa. Portanto, e os miúdos estão perfeitamente bem. Portanto, digamos, é algo de fantástico que infelizmente não acontece assim de uma forma tão evidente nos adultos. Não sei se o Dr. Miguel tem alguma coisa a acrescentar acerca de polissonografias na criança, portanto, digamos que... Sim, não, eu diria assim, a polissonografia na criança é diferente para já, torna-se muito mais difícil de fazer, não é? Imaginem o que é colocar todos os elétrodos na cabeça e tudo, uma criança é sempre mais complicado e a forma de análise também é em si diferente. Nós, quando eu vos disse, por exemplo, nos adultos que acima das 5 era considerada normal, até lá era considerada normal, portanto, no caso das crianças é acima de 1. Portanto, toda a análise é um pouco diferente. E chamava a atenção que realmente na criança, para além do ressonar, é mais frequente a hiperatividade e o déficit de atenção do que propriamente a sonolência como nos adultos. Não é? Portanto, paradoxalmente, ele dorme mal, dorme pouco e durante o dia até é hiperativo e com dificuldades de concentração. Portanto, vamos um pouquinho longos, chamar a atenção que as patologias do sono são importantes, o sono é importante na nossa vida, este tratamento deve ser feito em equipa e há quase sempre solução.
Há muitas especialidades, digamos, as especialidades mais envolvidas acabam por ser a otorrino e a pneumologia, mas os neurologistas, cardiologistas, nutricionistas, há uma série de outras especialidades, portanto isto é multidisciplinar e é importante, acima de tudo, quando nós temos suspeitas de que o nosso sono não é um sono eficaz, de consultarmos o médico e depois os médicos, normalmente, que estão constituídos em equipas, saberão depois orientar internamente. Esta é uma área em comum, tanto do sono, otorrino, pneumologia e outras. Enfim, teríamos muitas outras áreas em comum, não iremos falar delas, no entanto, por exemplo, quando nós temos alguém que é alérgico a qualquer coisa, ele não é só alérgico do aparelho respiratório inferior, também é do aparelho respiratório superior. Portanto, digamos que as rinites alérgicas e a asma também são as primas. Portanto, digamos que é só chamar a atenção que são as especialidades. Não sei se o Miguel quer dizer alguma coisa muito, muito rapidamente acerca disto. Sim, não, é só dizer que realmente a via aérea é uma só. Nós é que criamos algumas divisões artificiais, não é? A glote, de alguma forma, serve como a nossa diferença, não é? As cordas vocais, mas sim, um doente que tem rinite tem tudo para ter asma e um doente que tem asma habitualmente tem rinite, assim como um doente que fuma, quando estraga o seu aparelho respiratório, estraga desde a boca até ao pulmão profundo e, portanto, os efeitos de tabaco também são muitas vezes comuns às duas especialidades. Não é? Portanto, o que faz bem às vias aéreas, tanto faz bem aos superiores como às inferiores, e o que faz mal, tanto faz mal ao outro. Aliás, eu quando tenho um tumor com cancro das vias aéreas superiores, da laringe ou da faringe, eu peço sempre um TAC também do tórax. Assim, não só porque, enfim, há aquelas metástases, que isso pode acontecer em qualquer outra localização, mas muitas vezes nós temos tumores em que temos dois tumores ao mesmo tempo, portanto, digamos que isso é muito importante. Portanto, teríamos muitas coisas para falar, inclusivamente do sono e tudo o resto. O tempo vai um pouquinho longo. Uma última palavra para o Dr. Miguel, não sei se quer dizer alguma coisa. Só agradecer o convite gentil do Dr. Rino, da pessoa do Dr. João Pinheiro e dos Lusíadas, para estar aqui. Espero que realmente isto tenha sido útil para esclarecer o público e para, no caso de precisarem nos nossos serviços, quer otorrino, quer pneumologia, quer, como já viram, todo um conjunto de estrutura que está montada no hospital para poder receber estes doentes e estudá-los e depois tratá-los da melhor forma. Pronto, eu queria agradecer ao Dr. Miguel a brilhante exposição que teve. É um elemento de uma competência incalculável para o nosso serviço, para o nosso hospital, e estamos muito contentes por colaborarmos. Iremos continuar a colaborar e estaremos dispostos para receber todos os utentes que se queiram deslocar ao Hospital de Lusíadas do Porto. Há consultas todos os dias, de manhã e tarde, das duas especialidades, e estaremos lá para resolver todos os assuntos que possam acontecer. Muito obrigado a todos. Não sei se houve aqui alguma questão, eventualmente depois nós responderemos no chat se for alguma questão. Boa tarde então e bom fim de semana. Obrigado.